Graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma noite, mais um culto online. Você que está sempre conosco aqui, quero lhe desejar a paz do Senhor também. Eu quero dizer para os irmãos que nós vamos falar hoje sobre o tema, até o texto que eu li no culto passado, Eclesiastes capítulo 3. Nós vamos falar um pouco sobre esse texto, o tempo de Deus, no contexto histórico da época, e vamos compartilhar. É importante para o cristão, é muito importante ele conjugar esse tempo, ele conciliar, entender este tempo, Nós pentecostais, nós gostamos quando Deus fala conosco, nos dá uma palavra de revelação, uma palavra de profecia, e nós queremos que isso aconteça imediatamente, não entendemos os tempos de Deus, E hoje nós vamos falar um pouco deste assunto, falar deste tema, e eu quero convidar você para estar conosco, adorando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Hoje já está uma noite mais diferente, estamos aqui, está uma noite um pouco fria, garoou um pouco agora um pouco, mas nós estamos aqui para compartilhar com os irmãos da palavra de Deus, adoração a Deus. Creio que o Senhor já está presente aí no seu lar, na sua casa, e vai falar conosco, vai nos ajudar a compreender um pouco mais da sua palavra. Amém? Quero para você, para nós orarmos, porque o texto, nós vamos voltar a esse texto, Eclesiastes capítulo 3, e vamos pontuar aqui algumas coisas importantes acerca deste tempo, como compreender os tempos determinados por Deus. Amém? Você que no final do nosso culto, como de costume, deseja oração, coloque seu nome aí, os irmãos vão estar aqui anotando, para nós orarmos por todos os irmãos. Amém? Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus querido, quero te agradecer por mais uma noite, mais uma oportunidade deste culto online, Senhor. Deus querido, nós sabemos que o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Eu creio, meu Deus, que durante essa transmissão, durante este culto, o Senhor tem o mesmo poder de operar maravilhas, operar milagres no meio do teu povo. Eu quero ministrar sobre o teu filho, a tua filha, que está do outro lado e precisa, meu Deus querido, nesta noite, de uma cura, de uma libertação, precisa de uma resposta. Venha, meu Deus, trazer resposta ao coração do teu filho, da tua filha. Mais uma vez entregamos o Brasil, a nação brasileira, entregamos a ti a igreja brasileira sobre a face da terra, os brasileiros que estão em outros países, orando, representando a igreja do Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus querido, os nossos irmãos, os médicos, enfermeiros, a todos os profissionais da área da saúde que têm se empenhado, se dedicado para o combate, meu Deus querido, nesta batalha que estamos travando contra este vírus. Meu Deus, que a nossa fé, Senhor, seja uma fé produtiva, uma fé que abençoe o teu povo, abençoe o nosso culto nessa noite de hoje. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, capítulo 3 do livro de Eclesiastes, nós vamos ler e vamos comentar, vamos compartilhar deste comentário, deste texto bíblico. Vamos compartilhar com os irmãos e aprender um pouco, Eu sempre digo isso para os irmãos, quero até dizer para você que está nos ouvindo aqui, quero inclusive mandar a paz do Senhor para o nosso irmão evangelista Alex. Nosso irmão evangelista Alex, ele é o coordenador da escola bíblica dominical, aqui em Jardim Campanário. E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso irmão evangelista Alex vai estar na quinta-feira conosco aqui, vai estar aqui ministrando a palavra de Deus, amém? Quero já estender também para os demais obreiros. Irmãos, deixa eu explicar para os irmãos como é que nós estamos realizando isso. Nós estamos respeitando a posição de cada um dos irmãos, os que desejam estar aqui se sentem à vontade,
nós, vamos estar trazendo os irmãos. Talvez tenha aquele que prefira não estar, nós também respeitamos, né? E então, o nosso irmão evangelista Alex, eu conversei com ele, e ele vai estar conosco aqui. Nosso irmão Alex é o coordenador da Escola Bíblica Dominical, e eu quero dizer para você, se você aí ainda não é aluno da Escola Bíblica, se matricule, seja aluno da Escola Bíblica Dominical, porque a Escola Bíblica Dominical é um espaço que nós temos para ouvir, compartilhar, meditar na Palavra de Deus, e coisa que nós não vamos ter na hora da mensagem do culto à noite. Você não vai poder parar o pregador para fazer um questionamento enquanto ele prega. E a escola dominical é onde você tem um estudo mais sistemático, com oportunidade de tirar dúvidas, questões, e você vai trazer um conhecimento, um crescimento maior. Então, quando isso tudo terminar, quando você voltar para a sua congregação, para a sua igreja, venha se inscrever na Escola Bíblica Dominical, porque é uma bênção para a glória de Deus. Amém? Meus irmãos, Eclesiastes 3, esse texto que fala sobre o tempo. Então eu não vou ler todos os versos, nós vamos comentando verso a verso. Amém? Se você tem aí a sua Bíblia, que acompanhar conosco, abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3. No primeiro verso, que nós tanto conhecemos, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo ou propósito debaixo do céu. Isso é muito interessante. Há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Significa dizer que Deus está se referindo ao que acontece na terra, o que acontece na nossa vida cotidiana, o que acontece na nossa vida social, material. Ou seja, Deus tem o controle do tempo na nossa vida. Então isso é importante você saber, muito importante você saber. Existem os tempos determinados por Deus para que você execute, viva a sua vida e saiba esperar neste tempo. Existe um salmo muito conhecido que nós recorrentemente falamos, que é escrito por Moisés, lá o salmo de número 90. Eu quero até aproveitar para ler com você. Este salmo, ele traz um verso muito importante, que é o 12. Tem gente que já sabe de cor e salteado, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. O que significa isso, irmãos? Significa que há um tempo determinado. Hoje mesmo pela manhã, eu estava em casa com a pastora Cristiane, e conversando com meu filho Jonathan, minha tia Débora, e um falando da idade do outro. E aí a minha logo eu vou ter 10 anos, porque eu já estou com 7, vou fazer 8, e começamos a conversar. E aí a minha esposa disse: quando você tiver a minha idade, você vai ter a sua de volta. E é o que nós recorrentemente falamos, né, irmãos? Que você, quando é criança, deseja ser adolescente, quando é adolescente quer ser jovem, assim por diante. E quando chega uma certa idade, você deseja voltar atrás, ter a saúde que tinha, a disposição que tinha, enfim, ter a liberdade que você tinha. Então o salmista, na verdade, Moisés, como um salmista, ele diz assim: Senhor, me ensina a contar esses dias. O que é contar esses dias? Esse contar significa considerar esses dias, para que lá na frente você tenha um coração sábio, para que você, com a experiência da vida, com aquilo que você já viveu, com aquilo que você já passou, alguém que está chegando, alguém mais novo. E é interessante dizer uma coisa, irmãos, se você é servo de Deus, hoje se você foi um ajustado, mas se recuperou, você vai ser um jovem melhor, com experiência, e nessa juventude você aperfeiçoar aquilo que você aprendeu com a vida, você vai ser um adulto melhor ainda, e assim por diante.
é um erro muito grande que nós cometemos de achar que a sabedoria ela respeita a idade. Não, irmãos, a sabedoria que Deus dá, ela não é por idade. A experiência, sim, experiência com a vida. Mas a sabedoria não é por idade. De repente você vê uma pessoa já de cabelos brancos, isso não quer dizer necessariamente que ela seja mais sábia do que um mais novo, né? A sabedoria que Deus nos dá é como uma dádiva do Senhor. Para quê? Para que você possa, né, resolver os assuntos. A sabedoria de Salomão, por exemplo. Salomão tinha homens muito mais velhos do que ele, mas talvez que não oraram a Deus ou não tiveram uma comunhão com Deus que Salomão teve. E Salomão recebeu de Deus uma sabedoria de forma sobrenatural. Era algo que chamava a atenção de todos. Então Salomão tem uma sabedoria como uma dádiva. Peça ao Senhor sabedoria, servo do Senhor, serva de Deus. Às vezes a gente ouve e vê pessoas de mais idade dando conselhos descabidos. Às vezes a pessoa não se conduziu como deveria, teve na sua vida momentos difíceis porque não teve um comportamento adequado e ela aplica a outras pessoas, dizendo: não, isso não vai dar certo porque eu tentei. E muitas vezes ela tentou de forma errada, ela de repente serviu a Deus à sua maneira, da sua forma, e ela vai reproduzindo isso. Mas quando você é temente ao Senhor, você se torna uma bênção. Vale a pena lembrar dos ensinamentos do apóstolo Paulo a Timóteo, e um deles, Paulo diz assim: Timóteo, procura homens idôneos para você transmitir aquilo que você está aprendendo comigo, para que eles sejam idôneos para passar para frente. Não passe para qualquer pessoa, porque nem todos vão ter o mesmo chamado. Contar os dias, né, na face da terra é uma atividade. Hoje eu tenho, amanhã eu não tenho, depois eu vou ter, quando eu ter eu vou guardar, eu não vou esbanjar, porque eu fiquei sem naquele momento, então eu preciso agora de guardar, de ser sábio. E você vai vivendo a vida e você alcança sabedoria. Amém? O verso 2, irmãos, de Eclesiastes, né, diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O Senhor está falando através, né, do grande pregador, está dizendo das coisas naturais, irmãos. Um dia eu e você terra, mais cedo ou mais tarde, no tempo determinado por Deus, eu e você vamos morrer. Então existem coisas naturais. Inclusive eu quero até abrir um parênteses aqui, para esclarecer para os irmãos. Talvez você já tenha ouvido um servo de Deus dizendo que o cristão pode morrer de morte violenta. O cristão não pode morrer de morte violenta porque ele é um servo de Deus, ele não vai morrer aí todo despedaçado, né? Isso é, irmãos, né, com o perdão do pensamento. Porque o que Deus vai receber do céu, né, o que Deus vai receber é um corpo glorificado. A palavra de Deus diz que o que é mortal vai se revestir daquilo que é imortal. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer também que semeia em um corpo incorruptível. Ou seja, tanto faz você morrer de uma morte natural, quanto você morrer, inclusive como morreram muitos homens de Deus. Vamos citar aí Pedro, apóstolo Pedro, que ao ser crucificado disse aos seus algozes: eu não sou digno de morrer da mesma forma que morreu Jesus Cristo, meu mestre. Então a cruz é virada de cabeça para baixo e Pedro é crucificado. Então ele morre quase que da mesma forma, de cabeça para baixo. Então é importante dizer para os irmãos que quando o texto diz há tempo de nascer, tempo de morrer, fala das coisas naturais da nossa vida. Por exemplo, nesse problema que estamos passando, nessa pandemia, tem servos de Deus que ficaram desempregados, como tem pessoas também que não são crentes, também ficaram desempregados. Então isso atingiu a todos. Então as coisas naturais que sobrevêm a pessoa que tem uma outra fé, uma outra religião, isso é permitido por Deus. Então é disso que trata o verso 2.
de coisas naturais que acontecem, né? Por exemplo, né? Plantar e arrancar o que se plantou. Hoje em dia, com modernidade, né? Pessoas que plantaram árvores, às vezes eu passo aqui, nós estamos próximos aqui do Jardim Zoológico, a chamada Mata do Governo, e às vezes eu fico olhando para aquela área verde e fico pensando até quando isso vai durar. Né? Será que um dia vai passar anos e na minha velhice eu vou passar ali e ver uma série, né, de condomínios, de prédios, e eu dizer, aqui onde se plantaram árvores, as árvores foram arrancadas e hoje existe um condomínio de prédio. Então, coisas naturais, vai plantar, vai arrancar, vai fazer, vai desfazer. Vamos lá. O verso 3. Tempo de matar ele, esse é o ponto mais importante de nós tratarmos nessa noite, né? Esse verso 3 aqui, porque ele dá até medo, né, de se ler. Há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, né? É uma palavra forte, né, irmãos? Tempo de matar. Então vai chegar um tempo na minha vida que Deus vai mandar eu matar alguém. Não, irmãos. O texto aqui está se referindo ao longo da história, né, de forma a cultura humana de se punir, de se corrigir, de aplicar uma correção, e leis determinadas por Deus a Moisés. Eu quero convidar você para você abrir comigo no livro do Gênesis, capítulo 9, Gênesis capítulo 9, e nós vamos encontrar aqui esse texto, que é o capítulo 9, o verso 6 do Gênesis. Capítulo 9, verso 6 do Gênesis, vai nos trazer um entendimento sobre esse verso 3 de Eclesiastes, que diz assim, era uma determinação, né? Deus faz uma aliança com Noé, né? Ainda bem antes de Moisés, na verdade, mas o Senhor já começa a determinar algumas leis que iriam limitar as ações dos homens, que seriam punidas, e dentre elas o texto diz assim, ó, quem derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue também será derramado, pois Deus imagem, ou seja, era a justiça aplicada naquele tempo, onde a pessoa ia experimentar em si mesmo a mesma medida daquilo que fizesse a outrem. Era uma forma de inibir, para que o homem não achasse que não valia nada. Então ele teria que aprender da forma mais dura, que se ele tirasse a vida de um homem, ele também perderia a sua de igual modo. Por isso, o escritor diz sobre o tempo de matar. Ele fala sobre o tempo de matar, porque era o tempo das aplicações das penas. Por exemplo, né, existem alguns estados dos Estados Unidos, algumas regiões, em que a pena de morte ela é liberada, ela é autorizada. E muitos cristãos, né, americanos, eles usam o texto de Romanos 13, dizendo que ali Deus está falando sobre o castigo que vem à pessoa que comete algum tipo de crime. Então eles se baseiam nesse texto. Nós, cristãos do Brasil, a própria nação brasileira, há uma grande, somos totalmente contra a pena de morte, somos contra a pena de morte, mas aqui as consequências da lei do homem, né? As consequências da lei do homem. Há uns anos atrás, o apelo nacional por aqueles brasileiros que foram pegos praticando ali o tráfico de drogas, em um país onde a pena é a morte, e com todo o apelo que se teve, inclusive na época a presidente era a Dilma, tentou intervir e não foi possível mudar a sentença, porque eles haviam estabelecido uma lei dentro do Estado, dentro da nação, e quem fosse pego daquela forma era morto. E então, uma lei que foi estabelecida pelos homens. Então, se alguém vai para essa nação, para esse lugar, ele
Ele sabe, né? Se ele cometer aquele tipo de crime, ele será penalizado com a morte, né? Então, aquilo que foi aprovado pela lei. Existe um texto na Bíblia, o próprio Romanos 13 fala que toda a lei, né, foi constituída por Deus. O Senhor permitiu aquela autoridade estar ali e permite que ele atribua à nação a forma como ele acha, né? Aí você vai dizer, mas pastor, tem leis injustas, tem leis que não são corretas, mas é uma outra questão. Então, o tempo de matar é o tempo das execuções, o tempo, né, dos castigos, e alguns deles com pena de morte, né? Isso é muito importante. O mesmo texto de Eclesiastes, irmãos, ele diz que há tempo de, eu vou até repetir aqui, né? Há tempo de derrubar e tempo de, né? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Em falar em tempo de derrubar, é só você fazer um exercício da sua memória e lembrar da história de Jericó. A maior vitória do povo de Deus sobre Jericó estava em derrubar uma grande muralha. Era tempo de se derrubar aquela muralha. Era tempo de Deus dar a vitória, dar a bênção ao seu povo numa batalha contra uma cidade forte, uma cidade murada, né? Você que conhece bem a história sabe que os muros de Jericó, eles eram tão largos que moravam pessoas em cima. A prostituição era uma delas. Então moravam pessoas nas muralhas de Jericó. Então era o tempo de derribar, porque a vitória de Deus viria através da derrubada. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite, né? Qual é a muralha que Deus precisa derrubar aí na sua vida? Que muralha está atrapalhando, que muralha está impedindo você de ter uma comunhão mais aprofundada com Deus? Que muralha é essa que está impedindo de você te enxergar ao longe? Deus nessa noite tem o poder de derrubar as muralhas para te dar vitória. Se hoje é o tempo de derrubar, que sejam as muralhas que impedem a sua comunhão com Deus, em nome de Jesus Cristo. Então o tempo de derrubar, irmãos, é esse tempo, né? Tempo de você. Mas o texto, quando fala em derrubar, ele fala também, né, de derrubar nações. Alguns, né, de nós estamos entendendo que este processo pelo qual a humanidade está passando, irmãos, esse processo de pandemia, é um agir de Deus para derrubar muitos impérios. Muita gente que estava se vangloriando, se arvorando, né? Pessoas que estavam confiando em muitos impérios, muitos muros, muitas muralhas estão sendo derrubados, muitos impérios estão caindo por terra, porque o próprio Deus está demonstrando isso. E existe um texto aqui na palavra do Senhor, que é Jeremias capítulo 18, que Deus usa o profeta para falar aqui no verso, a partir do verso 7, veja o que Deus diz no capítulo 18 do profeta Jeremias, a partir do verso 7, acerca do que é o tempo de derrubar, o que é o tempo de Deus derrubar as coisas. O texto vai dizer assim: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se em qualquer tempo eu falar de uma nação ou reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhes faria. Ou seja, a ordem de Deus, né? No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, ou seja, Deus vai suportando, Deus até um determinado tempo, onde Deus dá uma ordem. A Bíblia, nós até mencionamos aqui a história do profeta Daniel perante Nabucodonosor, e aquele texto, né, daquele sonho que ele teve, da árvore que era cortada.
E ali veio uma ordem de Deus para derrubar, e Daniel deixa claro para Nabucodonosor, esta árvore grande, que chegava o tempo de Deus derrubar, esta árvore era você, né? Nabucodonosor, esta árvore era o império que Deus colocou nas suas mãos. Você quem exaltava, é você quem abatia, é você quem as pessoas tinham medo de você, ou seja, uma nação potente. Então chegou o tempo de Deus derrubar, né? E nós conhecemos muito bem que existem profecias acerca de um acerto de contas com algumas nações, né? E aí vai chegar o tempo, né? Nós estamos vendo aí alguns irmãos compartilhando estudos bíblicos, falando do tempo chegando, das 70 semanas, ou melhor, do período da grande 7 semanas. Ou seja, é importante nós observarmos isso. Existe um tempo de se derrubar, existe um tempo de se edificar. Me lembrei agora dos muros que separaram a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental, né? Aquele muro dividiu famílias, dividiu amizades, dividiu opiniões por muitos anos, né? E todo mundo testemunhou. Hoje é um marco histórico, né? Quando se tem pessoas que têm um pedaço daquele muro que levaram como lembrança, como um souvenir desse tempo histórico, um tempo histórico que foi a queda dos muros que dividiam a Alemanha, as duas Alemanhas. Então isso é muito importante. Nós sabemos também que os muros da China, a China que está tanto em evidência nesses últimos dias, os muros da China, eles fazem parte das maravilhas do mundo. Eles conseguem ser enxergados pelo satélite do espaço. O satélite filma, são os monumentos, as maravilhas, mas se porventura uma nação se vangloriar, se esquecer de Deus, irar o coração de Deus, chegará uma ordem divina de que é o tempo de derrubar aquilo que está de pé, que tenta ostentar, que tenta se colocar contra o senhorio, poderio de Deus. Então, irmãos, quando o texto diz é tempo de derrubar muralhas, derrubar nações, o tempo de derrubar a soberba, né, de derrubar o eu, a exaltação. Então isso pode ser no nosso dia a dia, na nossa vida, o tempo de Deus derrubar alguma coisa. É importante, irmãos, nós tomarmos um grande cuidado, porque é interessante, né, irmãos? As opiniões, nesse período agora a gente tem as opiniões, né? Tem os anti-governo, tem os pró-governo. Isso é normal de acontecer, né? Porque você vai enxergar pela ótica, né, daquilo que você deseja enxergar. Então é importante, mas o diálogo, o expor das ideias, isso também é importante de trazer clareza de pensamento. Por exemplo, irmãos, eu estava comentando hoje nós tivemos aqui oração pela manhã, e eu mencionei, talvez você já viu aí no seu grupo de WhatsApp, as pessoas postando pessoas lá no centro da cidade, mais precisamente na região do Brás, na Celso Garcia, irmãos de joelhos, orando. Isso é mais comum no meio pentecostal, né? É claro que algumas existem alguns exageros, né? Mas em contrapartida, existe aquele que se expõe de massa, e existe também aquele crente que ele é o agente secreto, né? Então eu penso que você não pode nem ser muito, mas também nem muito retraído. É aquela pessoa que a pessoa só vai descobrir que ele é cristão se fizer uma CPI. Aí vai puxar a vida dele. Agora eu descobri, você é um crente. Então o cristão não pode ser agente secreto 007. O cristão ele tem que expor
mas não de forma exagerada. E nós vemos as pessoas, isso aí é uma loucura, né? Em parte sim, em parte não, né? Existe o texto do profeta Joel, que diz: tocai a buzina em Sião, né? Ou seja, alarmai os moradores da terra. É interessante isso. A Bíblia diz que quando Noé ele constrói a arca, a atitude de Noé para com o povo parecia loucura, porque Noé não fez no quintal da casa dele só para ele e para a família, não. A arca era feita para um propósito divino de salvação da humanidade, e Deus usa Noé, e Noé ficava, a Bíblia diz que ele apregoava de forma audível, visível. Imagina construir uma arca daquele tamanho, né? Que é o tamanho de um campo de futebol, é um tamanho que você pode colocar dois aviões, né, dentro do espaço. Eu estou aqui resumindo aproximadamente, não é uma coisa pequena. Então, Noé, talvez se Deus falasse com ele: olha, Noé, você quer uma coisa mais discreta, Noé? Você quer uma coisa mais, né, só para você? Noé diz: não, Senhor, eu não queria estar exposta para todo mundo, mas Deus coloca Noé em exposição. Ele expõe Noé com uma construção mirabolante, que na mente das pessoas diz assim: isso é uma coisa de louco, é um maluco construindo. E Noé, além de construir, ainda dizia o porquê daquela construção. Então a construção já chamava atenção pelo tamanho, era desproporcional ao raciocínio. Não é possível, ainda que viesse uma torrente de água, não precisa de um barco desse tamanho, porque eles não acreditavam. E a mensagem de Noé, em contrapartida, se tornava mais maluca ainda, vamos dizer assim. Então, irmãos, muitas vezes o cristão vai ser visto como é doido, é maluco. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Temos que tomar cuidado, né? Porque tem coisas que não dá para você explicar, né? Eu vejo, hoje em dia, as pessoas, não pode isso, não pode aquilo, né? Inclusive, até mandar aqui para os pastores, para nós pastores, os pastores que estão conosco, nos assistindo, colocaram também no grupo de WhatsApp: orem pelos pastores, porque neste momento de pandemia é um momento crítico, porque se ele acata o que o governo está dizendo, é porque ele não tem fé, é medroso. Se ele vai fazer o culto, se ele vai à igreja, porque ele é inconsequente, se ele faz, é porque fez, se ele não faz, é porque não fez. Então, nós pastores precisamos estar debaixo da graça do Senhor. Porém, irmãos, toma cuidado. Eu aprendi uma coisa, nós aprendemos, os irmãos que estiveram conosco naquela escola teológica, pastor Djalma, ao invés de você falar para o irmão que ele faz o errado e você faz o certo, use a palavra diferente. Fala: irmão, você faz diferente de mim. Eu, quando faço, eu não faço assim, não, eu faço diferente. Vou compartilhar com os irmãos. Esses dias a minha filha mudou-se próximo de casa, e ela estava no portão, eu ia pegar ela, e chegou uma irmã de determinado ministério, me parece que é obreira lá, e viu minha filha no portão, e já estava com um olhinho na mão, né? E aí apresentaram a minha filha para ela dentro do carro, apresentou a minha filha para ela, e percebi que ela opera. Ele já pegou, olhou minha filha, já foi ungir na cabeça, ungiu, eu vou passando óleo nela, ungindo, e seja abençoado em nome de Jesus. E a minha filha veio e disse para ela: aparentemente é uma bênção, ungiu em nome do Senhor, tal. Mas e se a pessoa, ela tem uma outra fé? E se a pessoa não concorda com aquilo? Se a pessoa não pode que coloque nenhum tipo de substância na pele dela, que é algum tipo de problema? Aí, irmãos, que é importante, nós alcançamos um coração sábio. O Espírito Santo de Deus, ele é educado, ele bate na porta primeiro. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e vou cear com ele e comigo.
Então é importante, a pessoa já chega já tirando o óleo, tudo bem que minha filha é uma serva de Deus, e eu falei para ela, bem filha, embora eu não sei, né, de onde é, porque hoje em dia todo mundo anda com óleo no bolso, não sabe de onde vem, quem ungiu, quem consagrou, e vai saber, mas amém, né? E já foi botando óleo, passando óleo, já jogando óleo, e nem perguntou se queria, se não queria, nem né? E aí, irmãos, é aquilo que nós questionamos. Eu disse isso hoje pela manhã. Eu tenho um propósito comigo. Você me chamou para orar numa casa. Quer que ora para vender a casa, para abrir uma porta de emprego. E eu chegar lá, eu não vou conseguir chegar lá, irmão, para dizer assim, vamos orar. Eu vou perguntar primeiro, você já conhece o plano da salvação? Já apresentaram Jesus Cristo para você? Você já conhece o porquê, já sabe o porquê que ele morreu na cruz do Calvário? Você não tem o desejo de entregar a sua vida, a sua alma a Jesus ainda hoje? Porque, né, irmãos, orar por pessoas, orar por vida material, nós oramos, não tem problema. Mas perdemos a oportunidade de anunciar Jesus Cristo. A gente fica vendo isso hoje, não receba a unção, receba, você não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe como é que a pessoa está, precisa de uma libertação, de um milagre. Importante, nós sabemos que tempo aquela pessoa está vivendo. Vamos lá. O verso 4 de Eclesiastes, né? Eclesiastes. Eu me demorei um pouco mais nesse momento, porque é importante, né, irmãos, as nossas avaliações, né? Aquela máxima, né? Aquela máxima eu devo ter aqui, ó, do copo d'água, né? Você coloca o copo de água pela metade aqui, para uns está quase cheio, para outros está quase vazio, né? Tem gente que tem pela metade, já está quase vazio, né? E nós percebemos as pessoas às vezes, né? Então você precisa ser sincero com você mesmo, porque se você for sincero com você mesmo, automaticamente você vai ser sincero com os outros, né? Então é importante isso. Às vezes pessoas, irmãos, como eu já citei em cultos de ensinamento, hoje é um culto de ensinamento e eu quero compartilhar esse ensinamento com você. Pessoas da época que eu estava em Vila Guapuri, pastor vigília na igreja dele, anunciando num programa de rádio e dizendo, irmão, venha para cá, irmão, porque já não tem mais lugar, e colocava o microfone na boca de uma pessoa. Como é que aqui está uma pessoa que já congregava ali. O irmão da nossa igreja, ele foi até a vigília. Chegou na vigília, ele disse que não tinha mais do que 15 pessoas. O irmão estava no microfone falando, mentindo para os irmãos irem à vigília. Irmão, se você não for sincero com você mesmo, você não vai ser sincero com ninguém. Isso é muito importante, o tempo de Deus na nossa vida. Verso 4, para nós já caminharmos para o nosso encerramento, que diz assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Amém? Uma coisa importante para dizer para os irmãos, o cristão, nesse período aí, com certeza, alguns servos de Deus foram contaminados por esse vírus, partiram inclusive, deve ter nessas milhares de pessoas que faleceram. Mas o que é diferente do choro do cristão? Né? O cristão chora, tem tempo de chorar, chora, ele pranteia, mas há uma diferença, irmãos, há uma diferença do choro do cristão. O choro do cristão, ele vem com o consolo do Espírito Santo. E o choro do cristão, ele não é vago, não é vazio, é um choro momentâneo, porque ele tem uma certeza pela palavra de Deus. E nesse texto que eu vou ler com você agora, é o que deixa bem claro isso. 1 Tessalonicenses, lá no final da Bíblia, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre esse momento de chorar de forma diferente, prantear. Ele diz o seguinte, ó: não quero, porém, meus irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, daqueles que já morreram. Não sejam ignorantes, para que não vos entristeçais como os demais. Ou seja, você vai se entristecer, vai, mas não como os demais. Não como aqueles que não têm um consolador. A tristeza, o pranto do cristão, ele é diferente. O cristão está apreensivo com essa situação de pandemia, está apreensivo, né? Os crentes estão preocupados, mas não desesperados, não descontrolados,
existe um trabalhar de Deus, existe uma permissão divina e que o Senhor já está no controle dentro disso tudo. Eu disse isso no culto passado. Dentro do agir de Deus, dentro do juízo de Deus, também vai haver o Senhor. Deus não tem prazer de castigar, de deixar. Deus não tem esse prazer, né? Deus é o Pai que corrige, mas que acalenta. Nós acabamos de ler ainda há pouco, né, de Jeremias, dizendo assim: se a tal nação, né, que eu falei contra ela, que eu mandei derrubar, que eu mandei, né, destruir, se ela se arrepender, se converter, eu me arrependerei e volto atrás. Às vezes eu tenho ouvido os irmãos dizendo: Deus não vai ouvir a oração do povo, porque Deus está irado, o povo no pecado. Eu creio que Deus está irado, mas se o povo se humilhar e se arrepender, irmãos, é a Bíblia quem diz. Deus sim, ele volta atrás, ele muda o seu plano, porque o salmista disse assim: um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Amém? Você conhece a história do pior rei que Israel teve, Acabe. Acabe, ele se veste, né? Se deita na cinza, rasga as vestes, põe de saco, e o Senhor dá um tempo. Deus falou: não vou fazer agora com Acabe não, porque falou para ele: você viu lá como é que ele se vestiu, de panos, de saco, de cinza? Mas Acabe já era um rei perverso. Deus já sabia que ele não ia aguentar muito tempo, né? É aquela pessoa, irmão, aquela pessoa que quando Deus prova um pouquinho, prova um pouco, ele fica mansinho. Ai, meu Deus. Quando ele já começa a melhorar um pouquinho, ele já volta a ser o que era. Então não tem jeito, não tem jeito. Aí Deus tem que de novo lá apertar, né? Infelizmente, né? Sábio é aquele que diz: não, Deus já me chamou a atenção, é a primeira vez, agora eu vou fazer. Mas não tem jeito, né, irmãos? Essa nossa carne é terrível. Vamos lá. Não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não fiquem tristes como ficam os demais, que não tem esperança. Ou seja, você pode chorar, o cristão vai prantear, vai chorar, nós vamos chorar, mas não se descontrolar, fazer bobagem, fazer besteira, não. Nós vamos nos descontrolar com esperança, ou melhor, vamos nos desanimar, entristecer sem se descontrolar, mas com esperança no que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? E para nós encerrarmos, irmãos, verso 5 do livro do Eclesiastes, do capítulo 3. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar, de abraçar-se. Eu vou começar de trás para frente. Esse texto, o tempo de abraçar, de afastar, de se abraçar, tem uma conotação da intimidade. Ele tem uma conotação da intimidade, da vida íntima, né, do homem e da mulher, né? Então, o tempo de você se afastar. A Bíblia diz que quando o casal vai se aplicar ao jejum e à oração, quero aproveitar que eu já estou no ensinamento, irmãos, precisa ser de comum acordo, viu? Não pode ser só de um lado, que gera contento da ocasião para o diabo. Precisa o casal se juntar, falar: vamos fazer um propósito com Deus, né? Então esse tempo de se afastar é o tempo para tudo, né? O tempo de você vamos buscar o Senhor, vamos, né, preservar neste momento. Então, voltando aqui do final do verso, tempo de afastar, de se abraçar. Não quer dizer somente esse tempo agora que você não pode pegar. Está falando da sua vida, o abraçar junto, a palavra da intimidade, né, de estar íntimo, estar muito próximo. Isso é muito importante. Vale a pena mandar aqui um recado para a juventude, para os jovens, que às vezes pensam que a igreja é cinema, né? Pensam que a igreja é clube. Ele já quer sentar junto, daqui a pouco já está abraçado, daqui a pouco já está dormindo no ombro do outro, e esquece que está dentro da igreja. Ali não é tempo de estar se abraçando, é tempo de se afastar, é tempo de ter prudência e ter respeito. Isso que é o se afastar de se abraçar. Tem a hora certa, tem o momento certo de se fazer, para não trazer nenhum tipo de mau testemunho para os demais irmãos. Isso é muito importante, porque, irmãos, o escândalo, ele pode ser para os que são da igreja e muito pior para os que são de fora da igreja. Às vezes o próprio irmão da igreja, ele se escandaliza com atitude, com comportamento.
gestos que você faz que não combina com um servo de Deus. Isso é muito importante. Mas, vindo do começo do texto, tempo de espalhar pedras, né? Eu confesso para os irmãos que sempre nas primeiras vezes que eu li esse texto, início da minha caminhada, de ler a Bíblia, o que Deus está querendo dizer através do pregador aqui, Eclesiastes, né? O que Deus está querendo dizer? Tempo de espalhar pedras, né? E tempo de ajuntar pedras, né? O que queria dizer isso? Histórica, irmãos, tem conotação histórica. Porque no tempo das guerras, irmãos, o que eles faziam? Os inimigos, eles entulhavam as terras que eles queriam tomar, eles entulhavam. Era uma maneira de fazer com que os adversários não conseguissem cultivar, não conseguissem plantar. Então tem um texto aqui que nós vamos ler, segundo Reis, na verdade, capítulo 3, segundo livro dos Reis, o capítulo 3, o verso 19 e o verso 25, capítulo 3, verso 19, diz assim, ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, cortareis todas as fontes de água e danificareis com pedras todos os bons campos. Era uma forma de consolidar uma conquista, uma vitória. Olha, vocês vão tomar, vão vencer, as fontes precisam ser entupidas, entulhadas com pedras, e espalhar pedras nos campos, não cultivar para saber, essa cidade foi derrotada. Esse é o sentido. E da mesma forma, verso 25, vai dizer assim, e cada um deles lançou pedras em todos os bons campos e os entulharam, taparam todas as fontes de águas e cortaram todas as boas árvores, somente Quiaresete ficou com as pedras no lugar. Contudo, os fundeiros a cercaram e feriram. Ou seja, é importante isso, né? Nós sabemos isso. O inimigo da sua alma, ele é aquele que vem lançar pedras sobre o teu campo, da tua colheita espiritual. Quando você planta a semente da tua fé, o inimigo vem é aquele que quer entulhar, quer lançar pedras. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, existe o guarda fiel de Israel, que está tomando conta da tua plantação, da tua promessa, está tomando conta. O inimigo não vai jogar pedra no campo, e essa plantação vai frutificar, você vai colher, vai tomar posse da vitória em nome de Jesus Cristo. Portanto, esse tempo de tirar pedras, de colocar pedras, Deus vai dizer, eu vou ler aqui de novo, mais uma vez aqui, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Então, quando você reconquistava, você tomava o campo, tomava a terra, você saía tirando as pedras para voltar à vida. É como se nesse momento de pandemia, o adversário lançasse pedras no campo, na face da terra, onde não se compra, não se vende, onde ele tocou em todas as áreas, educação, economia, segurança, a política. O inimigo entulhou os campos, mas o nosso Deus é aquele que diz assim, mas chegará o tempo de se arrancar as pedras e voltar a plantar, voltar a colher, para a glória do nome do Senhor. Creia nisso, porque o nosso Deus é quem determina tempo para todas as coisas. E para completar aqui o verso 6, né? Verso 6, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Eu quero dizer para você, tempo de buscar e tempo de perder. Eu me lembro que certa feita, irmãos, eu orava por uma serva de Deus, isso no início do meu ministério, e que a pessoa com que ela convivia estava indo embora. E aí eu orei a Deus, o Senhor falou para mim assim, diga para ela que o ir embora, o que ela está perdendo, é a minha aproximação. Distante eu vou aproximar, deixa aí, porque somente indo saber a necessidade que eu tenho. Eu disse para a irmã, e por um tempo a pessoa, né, era o marido, foi,
e reconhecer o valor real que tinha. Tempo de perder e tempo, novamente o texto vai dizer, tempo de buscar. E aí, quando ele voltou, mas aí Deus mudou os papéis, porque aí aquela irmã, quando ele ligou querendo voltar, ela disse: pois agora quem dá as ordens sou eu. Para você voltar aqui para dentro agora, você vai precisar ir para a igreja comigo, você vai precisar. E ele já estava indo para a igreja onde ele estava distante, e Deus fez uma obra, ou seja, Deus permitiu que se perdesse, no tempo de se perder, para buscar salvo e transformado em nome de Jesus. E o tempo de guardar, o tempo de deitar fora. Irmão, quem é que uma coisa? Né? Mas há uma referência que nós fazemos sobre um tema que até de um livro, eu não me lembro agora, que é o porão da alma. Aquele lugar onde você junta aquelas tranqueiras, tem um quartinho na sua casa, debaixo da escada, não deixa aqui que eu vou precisar. A minha mãe tem um ditado que ela diz assim: meu filho, guarda, porque depois de 7 anos vai servir. Né? Em algumas ocasiões eu vi isso acontecer mesmo. Guardei coisas ali que depois de um tempo, você tem tal coisa, eu tinha guardado aqui e ali havia guardado. Mas muitas vezes, irmãos, quando nós temos que tomar um cuidado, quando começamos a juntar muitas coisas velhas no nosso coração, quando começa a juntar muita coisa do passado, não consegue se desprender, não consegue se libertar, é preciso que você jogue fora, né? Porque o tempo de guardar, de ficar, já foi. É tempo de lançar fora, é tempo de tirar, para o Senhor fazer uma grande obra na sua vida e te dar uma grande vitória. Eu quero terminar por aqui, porque o nosso propósito já se adiantou um pouco. Nós queremos de estarmos nessa noite, portanto, é Deus que determina que em todo esse tempo você glorifique, adore o nome do Senhor, que em todo esse tempo você possa entender, fazer como nós dissemos ainda há pouco. O salmista Moisés, ele disse assim: Senhor, me ensina a contar os dias, Senhor, entender, compreender, para mim ser sábio, né? É muito importante isso. Meus irmãos, Deus te abençoe mais uma vez, a todos que estão conosco aqui. Nós vamos orar por você. Quero agradecer mais uma vez aos nossos irmãos que estão ali, Tiago, cooperador Rodrigo. Eles têm, me parece que eles têm aqui os nomes aqui dos pedidos de oração, né? E nós vamos. Amém, amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Nós temos aqui conosco, aqui participando, aqui nosso irmão Tiago colocou que estiveram conosco nessa noite, nossa irmã Soninha, irmã Vivian, presbítero Jean, sentimos a falta de vocês hoje aqui, viu? Esse casal abençoado que está nos ajudando. Evangelista Alex, a nossa irmã Mai Fernandes, Deus abençoe, a nossa irmã Cleire, a irmã Adriana, esposa do evangelista Alex, a nossa irmã Eliana Alves, a nossa irmã Edilene, mais uma vez conosco, lá de Goiás, a mãe do nosso irmão Tiago, nossa irmã Amanda, nosso irmão Walter, Diácono Valdeir, pastor Edivaldo, Deus abençoe, pastor presidente das igrejas da fé do Brasil, que Deus abençoe a sua vida, pastor e toda a família. A nossa irmã, quando eu digo aqui Nice, irmãos, né? É a irmã Eunice, aqui do nosso irmão Manuel, né? Nossa irmã Nice, nosso irmão José Domingos, evangelista Marcone, servo de Deus, nós vamos estar preparando para você estar conosco aqui também, Marcone. Também conosco a nossa irmã Diaconisa, nossa irmã Carla, né? Esposa do Diácono Tiago, a nossa irmã Dineia Batista, a nossa irmã Eliana, nosso irmão cooperador Bruno, nossa irmã Cília, a nossa irmã Adriana, nossa irmã Tatiane, também esposa do nosso irmão Bruno, a irmã Janete Saraiva. Deus abençoe os irmãos que estiveram conosco nessa noite, amém? A oração pelos nossos irmãos, nossa irmã Eliana, nosso irmão Marcone, a nossa irmã Eliana continua ainda pedindo oração pela Aline, que está com a pressão alta. Nosso irmão Marcone portou pela família, nossa irmã Vivian pela casa dela, os familiares, pelo seu cunhado que é caminhoneiro, o cunhado da irmã Vivian é caminhoneiro, pela mãe do nosso irmão Tiago, nossa mãe Edilene, a irmã Eunice, filha do nosso irmão Tiago, a irmã Carla, amém? A irmã Vivian pedindo aqui pelo cunhado que é caminhoneiro, né, irmãos? É uma classe também que requer a nossa atenção, a nossa oração, né? Caminhoneiros da área da saúde, aqueles que não podem parar, né? Vamos estar apresentando a vida deles ao Senhor, porque eles passam, né, por todos os lugares, precisam de
de um apoio espiritual, de uma cobertura espiritual da nossa parte, amém? Vamos apresentar a Deus. Na quinta-feira, nosso irmão evangelista Alex vai estar conosco aqui para ministrar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Nosso irmão Tiago parece que tem mais um pedido ali, e nós vamos apresentando, amém? Os irmãos, eu nem certifiquei aqui, mas parece que os irmãos estão no Instagram também, né? No Instagram também. Deus abençoe os irmãos. Sim, nós temos aqui mais. Amém, amém. E agradecendo aos irmãos que estão orando também conosco, né? Deus abençoe. Ela que pediu, Beatriz, ela conseguiu, né, a medicação, né, do uso que ela estava precisando, graças a Deus, né? A irmã Maria, elas pedem oração por ela e pela família. Nós vamos incluir agora na oração, amém? Se você puder colocar a mão sobre o lugar onde você sente enfermidade, uma dor, coloque agora, é a oração da fé que nós vamos fazer. Vamos pedir para que o Senhor Deus venha trazer sobre nós uma unção de cura, amém? Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Deus, que eu oro pelo teu filho e pela tua filha. Eu oro, meu Deus, por esta família que está aqui unida conosco nesta noite. O Senhor é um Deus de perto, é um Deus de longe, é um Deus de milagre, é um Deus de causas impossíveis, ó Pai. Eu oro por esses irmãos aqui, pelos irmãos que estão, meu Deus, se recuperando de uma enfermidade. Te agradecemos pela vitória da Beatriz. Oramos, continuamos orando, meu Deus, pela Aline. Põe as mãos sobre a sua pressão arterial. Tomei tuas mãos, ó Deus querido, a não somente o cunhado da irmã Vira, mas todos os caminhoneiros, Senhor. Toma nas tuas mãos, ó Deus, e venha dar vitória. E sobre estes nomes, estas famílias que colocaram pedido de oração, ó Deus, visite agora, Pai, abençoe aqueles que estão na dependência desse auxílio do governo, Senhor, que é uma medida, meu Deus, para amenizar esta situação, ó Pai, que eles consigam, meu Deus, receber esta vitória e esta bênção. Tira, meu Deus, a burocracia, tira o embaraço, tira o impedimento, e eu oro por todas estas famílias nesta noite, ó Pai, e no teu nome, Jesus, eu ordeno que aonde houver um mal, uma enfermidade, aonde houver um sentimento de angústia, de medo, de pavor, seja repreendido, e o Senhor venha usar esses teus filhos orar pela nação brasileira, e no teu nome, Jesus, ordenamos todo mal, toda enfermidade, todo ataque do inimigo, todo mal, sai e tu dê a vitória em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Quinta-feira nós estaremos de volta aqui com os irmãos do culto online, mais uma vez aos irmãos aqui que nos auxiliam, Rodrigo e Tiago, e que continue apresentando a Deus, a nação brasileira, as autoridades, para que a gente possa passar por este evento e do outro lado nós cantarmos o cântico de vitória, amém? Que a graça do Senhor Jesus, a bondade de Deus, o amor de Deus e o mais perfeito consolo que vem do Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família, em nome de Jesus. Até quinta-feira. Deus abençoe os irmãos.